Oi pessoal, Hazai lá. Estou tentando relembrar aqui as estratégias do xadrez que eu aprendi quando eu era mais novo. E ao mesmo tempo estava pensando em Kabbalah. Como aumentou e cresceu um grande número de pessoas que se intitulam cabalistas ou numerólogos cabalistas. E, por exemplo, um tem por aí que eu sempre recebo e-mail dele dizendo que já formou mais de 1.200 numerólogos cabalistas. Gente, não existe isso. Isso é embuste, engano, para gerar fama, e dar à pessoa o que ela sempre desejou, muito dinheiro. Kabbalah é coisa séria, e os cabalistas são praticantes de Torá e são conhecedores, principalmente, da Torá. Quando alguém diz que é cabalista, você tem que entender que esta pessoa conhece profundamente Torá, conhece profundamente o Zohar Sagrado, e se questionada, por exemplo, sobre um segredo da Torá, ou sobre um verso da Torá, ou então convidada a expor um segredo da Torá, essa pessoa evidentemente conhece pelo menos um verso da Torá no coração. Então, essa questão de muita gente que se propõe por aí a ensinar Kabbalah, não sendo cabalistas, essas pessoas produzem defeito e prejuízo para aqueles que estão estudando estas coisas que não são de fato produzidas por cabalistas. O que é Kabbalah? Bom, muita gente fala, escreve, Kabbalah é recebimento, é o que significa, mas quando você pergunta, recebimento do quê? A pessoa não sabe explicar. Então tá, Kabbalah, escrita com Kuf, Beit, Lamed e Re, é uma palavra feminina no hebraico, que termina com Re. Kabel Re, recepção do Re. O Re é o divino, é o sagrado, bendito seja ele. Refere-se ao Re de Biná na árvore da vida, que é a compreensão divina, e também ao Re da palavra Hormá, que é a sabedoria. Então Kabbalah é a recepção do divino através da sabedoria escondida da Torá e da sua compreensão. É isso que é Kabbalah. Então, evidentemente também tem outros segredos, porque essa recepção do divino também se dá pela reencarnação de centelhas sagradas da sabedoria, da Kabbalah, que são centelhas sagradas dos Rahamim, dos sábios da Kabbalah. E evidentemente não são todos que podem ser reencarnados com as centelhas sagradas da sabedoria. Por exemplo, é dito em Shara Gilgulim que nosso mestre Moshe sabia todas os 2.400.000 interpretações que seriam produzidos pelos estudantes, e quem seriam esses estudantes e quem se tornariam os professores, que se tornariam aqueles que iriam revelar a sabedoria da Kabbalah. Então não se pode estudar Kabbalah com qualquer um. Nós vemos muitas coisas por aí que são inverdades, que são falsas. Por exemplo, você procura no Google, você vai encontrar Kabbalah dos orixás. Isso não existe. Kabbalah não se relaciona com isso. Então, como nós vamos realmente encontrar verdadeiros cabalistas? A Escritura Sagrada diz, Só da Adonai Vereab, o verito Berodiano, que significa o segredo, ou seja, Kabbalah, os mistérios do divino, Só Adonai, pertence aos que o temem, e a sua aliança ele os fará conhecer, os segredos a sua bride. Bom, aqui, evidentemente, um cabalista é uma pessoa que foi circuncidada de acordo com os preceitos da Torá. Não existem cabalistas incircuncisos, não importa em que geração estejam, e mesmo que eles já tenham cumprido este preceito em outras vidas, na atual geração na qual ele se encontra, ele também deverá cumprir, porque a aliança da circuncisão é eterna, é para sempre. E precisa também retirar, a clipá, que se encontra ali, naquele local, porque o Zohar diz que
todas as pessoas são influenciadas pelas letras Shin e Dalet, que são uma marca sobre elas. Essas letras Shin e Dalet formam a palavra Shed, que é demônio. Então, mesmo que elas ouçam, estudem Kabbalah, como elas não foram circuncidadas adequadamente, isso será distorcido na mente delas e elas vão corromper a sabedoria. Mas quando a pessoa então passa pela circuncisão, ela une a letra Yud do nome sagrado às letras Shin e Dalet, formando a palavra, o nome divino Shaddai, né? Que é um domínio do anjo Metatron. E aí então a pessoa estará adequadamente, né, apta a estudar Kabbalah claramente, né? E também, se for, né, assim, permissão do divino e a sua missão no mundo, compartilhar a sabedoria da Kabbalah. Então hoje tem muita gente por aí, né, que ouve Kabbalah e por questões de ego e do desejo de receber para si mesmo, saem por aí ensinando sem ter recebido a permissão do sagrado. Mesmo assim, para muitas pessoas que até são judias, mas que não receberam a permissão do divino para sair ensinando por aí, né? Não é só porque a pessoa fez uma yeshivá e recebeu uma semihá rabínica, né, que ele recebeu a permissão do sagrado, né, para ensinar a sabedoria da Kabbalah. A permissão vem, sabe de que forma? Quando a alma de um dos mestres da academia celestial vem até esta pessoa e lhe confere a permissão para ensinar a sabedoria através da revelação de um segredo escondido da Torá que só foi dado àquela pessoa. Essa é a permissão. Uma vez, né, uma pessoa, esposa de um determinado, né, destes que se dizem cabalistas, né, teve um embate comigo, né, porque ela estava dizendo que o marido dela era o único com autorização para ensinar Kabbalah no Brasil, porque ele estudou com um determinado mestre de Kabbalah, né? Não vou falar aqui o nome dessa escola, né, que na verdade hoje é uma das escolas mais corruptas que existe na face da Terra, né, da qual você deve tomar muito cuidado, porque até nomes divinos eles já corromperam, né, como Ana Becorra, por exemplo, da qual eu já falei sobre isso. E ela depois disse, né, e não vem com essa de que recebeu instrução de anjos ou dos mestres da Academia Celestial, porque isso não existe. Então aí você vê o quê? Que a pessoa sequer conhece o Zohar Sagrado, né? Porque no próprio Zohar é dito o quê? Que Rabi Shimon era um apartamento, uma vila sagrada que recebia anjos, as almas dos sábios, a visita do profeta Eliarro, né? Do pastor fiel que é Moisés, que lhe revelavam os segredos da sabedoria. Mas para essas pessoas que são dominadas pelo ego e pelo desejo de receber para si mesmo, essas coisas não existem, porque isso quebra a autoridade que eles não têm para ensinar Kabbalah. Porque uma pessoa recebeu autorização dos céus, e quando ele recebe a autorização dos céus, né, a ele são enviados anjos, né, almas dos sábios, para revelar os segredos que ele vai compartilhar com a geração, né? E isso requer, né, não estar dominado pelo ego e nem pelo desejo de receber para si mesmo, né? E a maioria dessas pessoas aqui no Brasil principalmente, que se propõem a ensinar Kabbalah, são pessoas dominadas pelo ego e pelo desejo de receber para si mesmo, os quais eu chamo de mercadores, né, e cambistas da sabedoria, né? Então é preciso tomar cuidado quando você propõe a estudar Kabbalah, verificar a fonte, né, para saber realmente se você está estudando, né, de fato, de um verdadeiro mestre da Kabbalah, a reencarnação de um dos sábios antigos. Por quê? Porque os verdadeiros mestres da Kabbalah são centelhas reencarnadas dos 70 rabinos que Moisés ungiu, né, das quais ele compartilhou centelhas da sua alma e que então foram compartilhando geração após geração com pessoas específicas, né, numa transmissão direta, e a transmissão direta se dá por reencarnação. Não pense você que é apenas por uma questão de sangue, mas como a alma está no sangue, como diz a própria Torá, né, em Levíticos 17:14, né? Então isso também está ligado com a reencarnação, ou seja, aquela pessoa tem que ser a reencarnação de um dos 70, né? Que Moshe, nosso mestre, instruiu para revelar a sabedoria da Kabbalah. Tá certo, pessoal? Então, Kabel Re, recepção do divino, que é a recepção
da sabedoria divina. E a sabedoria é uma alma, e esta alma reencarna naqueles que receberam mérito para serem as vozes da sabedoria no mundo, tá certo? Kol Adonai. A palavra Kol, usando um determinado método de gematria, tem o valor numérico igual a 137, né? E 137 é o exato valor da palavra Kabbalah. Então, quando nós falamos Kol Adonai, a voz do sagrado, essa voz do sagrado é a voz da sabedoria, da Kabbalah, que aquela pessoa que foi reencarnada com centelhas da sabedoria está revelando no mundo. Então essa foi a nossa Lotus de hoje, tá bom, pessoal? Eu vou continuar aqui tentando relembrar como é que se joga xadrez, né? Porque me parece que eu já não sei tão bem como sabia em tempos antigos, né? Hazá e Laaz.